Se você tem 40, 50 anos ou mais e tem tido alguns sintomas para urinar, fique atento no vídeo que a gente vai descrever alguns sintomas e que podem demonstrar que você tem o crescimento benigno da próstata. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, eu sou médico urologista e hoje eu vou discorrer a respeito dos principais e talvez dos primeiros sintomas que um paciente desenvolve quando o problema é doença ou crescimento benigno da próstata. Então, de forma didática, até para explicar para os pacientes e a forma como a gente vê na literatura médica, os sintomas do crescimento benigno da próstata são divididos em sintomas de esvaziamento e sintomas de armazenamento. E muito se fala que os sintomas de esvaziamento, ou seja, que são aqueles na fase de micção, na fase no momento em que o paciente está realmente urinando, são os sintomas iniciais do problema, né? Uma fase mais precoce da doença. E os sintomas de armazenamento, ou também chamados de sintomas irritativos, são sintomas que vão se desenvolver numa fase talvez mais tardia do problema e demonstram já um acometimento aí da bexiga, um processo de remodelamento da bexiga, de mudanças na bexiga por conta da obstrução ao fluxo urinário que a próstata causou. Então, vamos aos sintomas. Então, sintoma número 1, jato fraco. Tá? Então, esse é um sintoma frequente, geralmente um sintoma inicial. O paciente vem se referindo, falando, descrevendo que o jato está sem pressão, ele tem urinado de forma intermitente, ou seja, faz um pouco, para, não urina tudo de uma vez só, não tem mais aquele jato grosso, contínuo, como era antes. Tá? Então, a forma mais falada desse sintoma é que o jato perdeu pressão. Isso muitas vezes é bem evidente, o paciente relata isso muito bem. Segundo sintoma muito frequente, esforço miccional. Então, o que é isso? É quando o paciente está precisando fazer prensa abdominal para conseguir terminar ou iniciar ou manter um fluxo urinário, a micção. Então é quando ele tem que fazer um pouco de força, apertar ali a barriga, contrair, ou seja, ele está fazendo uma força extra para ajudar a bexiga a se esvaziar, porque muito provavelmente existe a obstrução lá causada pela próstata e a bexiga já não está dando muito conta de fazer o trabalho dela. Então ele tem que fazer um pouco de esforço, às vezes numa fase inicial mais para terminar a micção, mas uma fase às vezes mais adiantada, ou isso também é muito variável, Isso pode acontecer durante todo o ato miccional. Terceiro sintoma, que é um sintoma que às vezes não é referido pela maioria dos pacientes, mas é um dos que mais incomoda, que é o gotejamento terminal. Então, o que é isso? São aquelas gotinhas chatas que depois que o paciente terminou de urinar, ele vestiu lá a cueca, vestiu a roupa e aí sente que ficou saindo algumas gotas ali, enfim, sujou a roupa, Então, isso é extremamente desagradável, às vezes deixa o paciente constrangido, com a roupa ali com mau cheiro, e isso também pode demonstrar algum problema relacionado ao crescimento benigno da próstata. Por quê? Muitas vezes, por ter esse componente obstrutivo, um volume pequeno de urina pode ficar retido ali na região da uretra envolta pela próstata, que a gente chama de uretra prostática. E ao final da micção aquilo ali pode escorrer e gerar esse gotejamento, a saída dessas gotinhas aí. Então, esse é o terceiro sintoma. Quarto sintoma, sensação de esvaziamento incompleto. Então, o que é isso? Então, o paciente ele se queixa de que ele terminou de urinar, mas a impressão que ele tem é que falta ainda um golinho lá para fazer, falta um pouco de urina para ser feita. Ou o paciente faz e depois de 10, 15 minutos ainda vai lá e faz mais um tanto de urina. Então isso é uma outra queixa que demonstra que deve estar havendo algum prejuízo realmente do esvaziamento vesical, um dos principais sintomas que a gente até aborda e avalia por exames complementares como ultrassom, com aferição de resíduo pós-miccional. Então também é outro sintoma que muitos têm que ficar atentos. Então vamos agora para um outro grupo de sintomas, sintomas de armazenamento. Os primeiros 4 foram sintomas de esvaziamento, ou seja, sintomas
obstrutivos, que a gente fala, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos sintomas de armazenamento. Então, vamos a eles. Então, vamos ao quinto sintoma, a polaciúria. Então, a polaciúria nada mais é do que o aumento da frequência urinária durante o dia, tá? O paciente, então, passa aí muitas vezes ao banheiro, geralmente a intervalos menores que 2 horas. Isso geralmente demonstra que a bexiga dele perdeu um pouco da capacidade de armazenamento de volumes maiores de urina, né? Ela perdeu aquela elasticidade e, por consequência, também a complacência, que é a capacidade de armazenar volumes maiores a baixa pressão. Então, a pressão dentro da bexiga ela aumenta de forma precoce, o paciente sente vontade de urinar, então, precocemente, acaba indo muito mais vezes ao banheiro durante o dia. Sexto sintoma, e que até tem um vídeo exclusivamente sobre ele no canal, é a urgência miccional. É aquela vontade imperiosa, urgente de ter que ir no banheiro de uma hora para outra, né? Isso tem muita relação também com esse processo de remodelamento da bexiga, ou seja, essa bexiga ela se hipertrofia, né, de forma compensatória, e muitas vezes a inervação da bexiga fica de certa forma comprometida e esse paciente pode adquirir atividade involuntária do músculo da bexiga de uma hora para outra, sem a vontade do paciente a bexiga contrai e se não tiver banheiro perto, a chance de o indivíduo perder ali algumas gotinhas ou até mais é grande, tá certo? Sétimo e último sintoma, que também é muito frequente e tem um impacto importantíssimo na qualidade de vida dos pacientes que o têm, é a noctúria, ou seja, o aumento da frequência urinária à noite, né? Então, muitas vezes esse paciente, ele não acordava à noite, ou acordava no máximo uma vez, ele passa a se queixar de que está acordando 3, 4, até 5 vezes, ou seja, tem um sono de péssima qualidade, né? Deita para dormir, daqui a pouco vem aquela vontade que incomoda, ele não acha posição na cama, tem que levantar para urinar. E isso também, seguindo o mesmo raciocínio do que eu descrevi nos sintomas anteriores, demonstra às vezes algum prejuízo da capacidade da bexiga de armazenar volumes maiores, tá? Então, esses são os principais sintomas, né, relacionados ao crescimento benigno da próstata. É claro, a gente até conversou recentemente numa live dos possíveis diagnósticos diferenciais, né, ou seja, do que outras coisas pode ser, né, se tratar e levar a esse tipo de sintoma, mas nessa população, né, ou seja, homens acima de 40, 50 anos, que não tem nenhum histórico de problemas ou de manipulação do canal da urina, o principal diagnóstico responsável por estes sintomas é sim o crescimento benigno da próstata. Então, compartilhe esse vídeo, muitos têm avós, pais, o marido, às vezes você está percebendo que ele está tendo esse sintoma, ou você mesmo, numa roda de conversa, alguns amigos relataram isso para você. Então, espalhe essa informação, muitos não fazem nem ideia de que o crescimento, né, da próstata pode ser o problema. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.